e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado, Pai, por esta palavra. Que o Teu eterno Espírito sopre o coração da igreja, à luz desse texto, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu não sei, Senhor Deus, a condição que este irmão, esta irmã entrou aqui para lhe prestar um culto, mas me alegra o coração, porque na Tua palavra diz que o Teu Espírito, Ele esquadrinha o nosso coração, a nossa alma. Que o Senhor, Pai, possa trazer uma resposta poderosa ao coração deste servo, dessa serva. Que seja uma noite onde o Senhor venha trazer ao entendimento dele, através da sua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para a vida dele e para a vida desta serva. É no nome e pelo sangue de Jesus que oramos. A igreja diz amém, amém, amém. O Senhor colocou um tema no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. E o tema é um Deus que revela o propósito, mas não fala do processo. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Eu olhei e falei: vocês vão querer pregar em pé comigo? Glória a Deus, Jesus é forte. Um Deus que revela o propósito, mas não fala do processo. Eu tenho por convicção que todos que estão aqui na tarde deste domingo têm um propósito lindo em Deus. Ouçam um amém? Todos que aqui estão em algum momento ouviram, ou através da exposição da palavra, ou através de uma experiência pessoal com Deus, ouviu acerca das promessas e do propósito que Deus tem para com sua vida. E talvez você ouviu isso há 1 ano, há 2, quem sabe estou pregando para pessoas aqui que ouviram a respeito do propósito de Deus, quando você ainda era uma criança no colo de seus pais. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que ouviram promessas de Deus ao seu respeito quando era um adolescente, quando era um jovem, um recém-casado, um novo convertido. Mas anos e anos foram se passando, e chegou em um momento da sua caminhada que você começou a questionar: Senhor, então, o Senhor prometeu, eu tenho convicção que foi o Senhor que falou, eu tenho convicção que foi o Senhor que liberou a palavra através da minha vida, através da vida daquele pastor, através da vida daquele irmão, daquela irmã, quando orava por mim. O Senhor me visitou, me deu uma experiência pessoal, o Senhor me trouxe uma diretriz, o Senhor falou a respeito do propósito do Senhor para com a minha vida. Cadê este propósito? Porque eu ainda não estou vivendo. Nós começamos a questionar Deus, e principalmente quando as lutas batem na nossa porta, principalmente quando as portas se fecham, principalmente quando a gente começa a ouvir vários nãos, principalmente quando eu e você queremos avançar, mas parece que a gente está como um carro atolado em um lamaçal que acelera, 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 passa e passa anos e a gente não sai daquele lugar. Os questionamentos, os pontos de interrogações, eles se apresentam na nossa mente e a gente começa até a duvidar. Então, Senhor, e o propósito do Senhor na minha vida? E as promessas do Senhor? E às vezes a gente não entende que entre o propósito e o cumprimento dele, entre a promessa e o cumprimento dele, existe um processo. E quando Deus ele nos visita, Ele não fala do processo. Sabe por quê? Deus não nos prepara para o processo, Deus nos prepara para a promessa. Vou repetir: Deus não nos prepara para o processo, Deus nos prepara para a promessa. Deus se utiliza do processo para nos preparar para a promessa. Ouça um amém? Talvez o que você está vivendo hoje, você não está entendendo, é Deus dizendo para você assim:
tudo isso que você está vivendo é uma escola pedagógica que eu estou me utilizando para te preparar para o propósito que eu tenho na sua vida. E quem determina o tempo dessa escola, quem determina o tempo em que você vai viver esta prova, não é você. Vou trazer uma ilustração simples aqui, mas muito pedagógica. O professor na sala de aula, eu me lembro muito bem que, principalmente nas aulas de química, física e matemática, ele explicava a matéria, ele dava exercício, mas no dia da prova, ele colocava a prova sobre a mesa e dizia assim: não me perguntem absolutamente nada, porque eu não vou responder. Porque na hora da prova, o professor fica calado. Ele está na sala, ele está te vendo, ele está observando a sua conduta, ele está vendo como está sendo o seu desenvolvimento na prova. Porém, ele não fala até que a prova acabe, termine. Permita eu dizer e liberar isso sobre a tua vida. O professor está na sala. Vou repetir, o professor está na sala. Ele está te observando. Qual é a sua conduta? Qual é o seu comportamento? Como que você está se saindo nesta prova? Ele não vai falar, ele vai ficar em silêncio. E por muitas das vezes você vai até sentir a ausência dele, pelo fato dele estar em silêncio. Mas o silêncio não significa que ele está ausente. O silêncio significa que ele está em silêncio, mas ele não deixou de estar te observando e de estar trabalhando por sua vida, por sua casa, por sua família. Eu ouço um amém, eu ouço um glória a Deus, em concordância com essa palavra. Foi assim na vida de vários personagens. Já vou entrar no texto que nós lemos. Foi assim na vida de vários personagens. Poderia aqui considerar a vida de José. Você conhece a história de José, amado? Eu preciso falar isso nessa introdução dessa mensagem. José, com 17 anos de idade, teve 2 sonhos. E ele logo pensou: é amanhã que isso vai acontecer. Sabe com quantos anos José assumiu o cargo de governador do Egito? Com 30 anos. Ele experimentou 13 anos. Sabe aonde? Sendo traído pelos seus irmãos. Ele experimentou 13 anos sendo lançado em uma cova e dado como morto pelos seus irmãos, seus pais, ao seu pai Jacó. Ele experimentou nesses 13 anos ser vendido pelos seus próprios irmãos aos seus primos ismaelitas. Nesses 13 anos, ele experimentou ser vendido pelos ismaelitas para a casa de Potifar. Nesses 13 anos, José, ele experimentou ser acusado falsamente na casa de Potifar e da casa dele, ser lançado em um cárcere, sendo inocente. Nesses 13 anos, ele viveu experiências dolorosas, mas a palavra do Senhor traz alegria ao meu coração, porque quando eu abro a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 45, versículo 20, diz que o Senhor em todo o tempo era com José. Vou repetir. Em meio àquele processo que José achou que nada mais iria acontecer na sua vida, a Bíblia diz que em todo tempo o Senhor era com José. Posso liberar essa palavra sobre a sua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus? Embora você não esteja vendo nada de diferente acontecendo na sua vida, embora as portas estejam fechadas, embora a angústia esteja gritando no seu coração e você não está entendendo nada, embora você esteja questionando: Deus, cadê as tuas promessas? Em meio a todo este processo que parece que o céu está em silêncio, o céu manda eu liberar sobre a tua vida nessa noite: o Senhor é com você, o Senhor é com sua casa, o Senhor é com sua família, o Senhor é com você. Está entendendo essa palavra, família Lagoinha? O céu é com você, é isso que interessa, é isso que importa. Por que não falar nessa introdução de Davi, amados? Davi, quando tinha 13 anos de idade, ele é ungido a rei. Quando Samuel chega na casa dele, aí todo mundo pensa assim: nossa, dali já saiu para o trono. Não saiu não, amados. Dali ele voltou para o pasto.
voltou a cuidar das ovelhas pejadas. A palavra pejada significa aleijadas do seu pai Jessé. Dali, ele foi conhecido como entregador de marmita para os seus irmãos, quando eles estavam na guerra. Entregador de marmitex, Davi. Depois que Samuel foi à casa de Jessé, Davi viveu 17 anos sendo perseguido por Saul, para não ser morto. E depois todo esse tempo, é que Davi vai ser colocado como rei sobre toda a casa de Israel. Deus, ele revela o propósito, mas ele não fala do processo. Eu preciso reverbar essa palavra sobre a tua vida, porque o Espírito Santo queima ela no meu coração. Deus trouxe pessoas aqui nessa noite para dizer, para ministrar o coração dele e dela. Deus falou do propósito, mas não falou nada com você do processo. Eu tenho certeza, se Deus tivesse falado do processo para você, na hora que ele falasse do propósito, você diria: desculpa, Senhor, passo a senha para o irmão Sérgio, eu não quero. Coloca outro em meu lugar, eu não quero. E quando eu entro no texto em destaque, os discípulos tinham um propósito, uma promessa, dada pela própria boca de Jesus. Olha comigo o versículo 35. O Senhor vai chegar após um dia de ensinamento nas sinagogas, exausto, exaurido. Ele vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: passemos para o outro lado, ou para outra margem. Aos discípulos, beleza, ok, mas o Senhor Jesus não falou nada para eles. Daqui a pouco vai ter uma tempestade levantando contra a embarcação. O texto não fala. Os evangelhos sinópticos não fala. Em Mateus não fala. Em Lucas não fala. Marcos, o autor Marcos, evangelista Marcos, também não fala. Jesus só fala para eles: passemos para outra margem. Eles estavam debaixo de uma palavra: passem para o outro lado. Jesus não falou que uma tempestade se levantaria. Jesus não falou do caos que eles enfrentariam até chegar do outro lado. Mas uma coisa é certa: o Deus que liberou a promessa, Ele vai te sustentar no processo. Eu preciso liberar isso de novo sobre a tua vida. O Deus que liberou a promessa, o Cristo que liberou a promessa, o chamado, o propósito sobre a tua vida, Ele te sustentará no processo. Deus seja louvado. Independente da tempestade que você vai enfrentar, independente do vento que vai soprar contra a embarcação da sua vida, quando começar a ficar feia a coisa, quando a tempestade ficar incontrolável, que você achar que não tem como fazer coisa alguma mais, lembre: maior do que a tempestade é a palavra que você está debaixo dela. Amém? Maior do que a tempestade é a palavra que você está debaixo dela. Se Ele falou: passemos para o outro lado, independente da tempestade, independente do furacão, independente do maremoto, independente do tsunami que se levantar contra a embarcação da sua vida, uma coisa eu tenho por certo: você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado, porque maior do que a tempestade, maior do que o temporal, é a palavra que você está debaixo dela. Será que a igreja está entendendo essa palavra aqui nessa tarde, nessa noite, família Lagoinha? Você pode aplaudir Jesus nessa casa? Existe uma palavra, amado, que você está debaixo dela. Eu quero trazer, em nome de Jesus, eu quero lhe encorajar, melhor dizendo, a trazer na sua memória a palavra que foi liberada sobre a sua vida nessa tarde. O que Deus falou ao seu respeito? Qual foi a promessa que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida? O que o céu falou com você quando você ainda estava no Brasil, antes de chegar nessa nação? Maior do que todas as turbulências que você tem vivido aqui, é a palavra que Ele liberou sobre a sua vida quando você ainda estava lá no Brasil. É muito maior. O Senhor, Ele revela o propósito, mas não revela o processo. Em segundo lugar, à luz desse texto,
Em meio ao processo, eu e você, nós estamos sendo observados. Olha o versículo 36, amados. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, levaram quem? Jesus, decisão inteligentíssima, colocaram Jesus na embarcação, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Escuta isso. Quando Marcos fala que existia outros barquinhos, é porque no momento em que Jesus começa a travessia, com sua trupe de discípulos, outros barcos também resolveram atravessar. Sabe por quê? Porque acreditaram na promessa que Jesus liberou sobre aquela embarcação. Estou arrepiado aqui, estou sentindo ele. Tem muita gente que tomou muitas decisões em suas vidas unicamente por causa da promessa de Deus existente sobre a sua vida. Eles acreditaram naquilo que Deus falou ao seu respeito. E por mais que ainda não esteja acontecendo nada, eles estão fazendo o quê? Te seguindo e te observando, para saber qual vai ser o seu comportamento no meio do processo. A minha pergunta é: vai desistir agora? Tem gente te observando, e a sua conduta no meio do processo vai determinar se ela vai continuar navegando ou se ela vai naufragar. A sua conduta no meio do processo vai determinar se essa pessoa vai continuar avançando ou se ela vai parar. Porque a promessa não foi sobre elas, a promessa foi sobre você. Mas eles acreditaram na promessa que Jesus liberou sobre a embarcação da sua vida. E por acreditarem na promessa que Jesus liberou sobre a embarcação da sua vida, eles entraram também na embarcação e resolveram também atravessar até o outro lado. Tudo porque existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Está entendendo essa mensagem nessa tarde? Está entendendo essa mensagem nessa noite? A minha pergunta para você é: você vai desistir no meio da travessia? Talvez a tua desistência vai ser muito custosa, porque tem gente te observando. Olha para esse irmão com muito carinho e diga para ele: vai desistir agora? Tem muita gente te observando. Talvez você não esteja entendendo a grandeza da promessa de Deus sobre a tua vida, mas tem gente que já entendeu e já está acreditando por você, e por isso está te observando. A minha pergunta é: vai desistir agora, servo? Vai desistir agora, crente? Vai desistir agora, homem de Deus? Vai desistir agora, mulher de Deus? Ou vai continuar crendo na promessa em meio a essa tempestade, entendendo que o Deus que dá a promessa, Ele te sustenta no meio do processo? Eu acho lindo que toda promessa, essa palavra tem queimado muito ao meu coração, mas é como uma travessia, e esse texto ele fala literalmente isso. Passemos para o outro lado. É muito interessante, irmão Hermes, porque na travessia eles já estavam no meio. Você vai ver isso em Lucas e Mateus, que evangelho sinóptico é esse. Se eles desistissem, voltar era a mesma distância de que prosseguir. Entendeu? Talvez eu esteja pregando para pessoas que pensaram ao longo dessa semana: vou desistir. Mas eu preciso lhe falar que se você desistir, é a mesma distância do que você chegar do outro lado e viver a promessa. Então, quer uma palavra de encorajamento? Posso liberá-la sobre a tua vida em nome de Jesus? Foque na promessa. E entenda, você está debaixo de uma palavra. Chegue até o outro lado e viva exatamente aquilo que Deus tem prometido, tem liberado sobre a sua vida para este tempo. Ouça um amém, ouça um glória a Deus, ouça um aleluia, em concordância com essa palavra aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Não desista.
Tem gente te observando no seu trabalho, não desista. Tem familiares teus te observando que não estão falando nada, mas estão te observando. Não desista. Tem companheiros de ministério seus que estão de pé, porque acreditam na promessa de Deus sobre a tua vida. Não desista. Tem gente te observando. Em terceiro lugar, o Senhor, Ele não revela, o Senhor revela o propósito, mas não revela o processo. Em meio ao processo, Ele nos permite experimentar tempestades incomuns. Repita comigo, tempestades incomuns. O versículo 37 vai dizer: e levantou-se grande temporal de vento. A palavra temporal aqui no grego é lailapse. E lailapse significa um vento totalmente descontrolado, impetuoso. O evangelista Mateus, para se referir a essa passagem, um texto corroborando com esse, ele não vai usar a palavra lailapse. Ele vai usar a palavra seísmo, da onde deriva a palavra sismologia. O que acontece naquele lugar? Um grande abalo sísmico. O temporal foi tão forte, tão forte, tão forte, que até os pescadores experientes que estavam naquela embarcação, como Pedro, como Tiago, como André, como João, que eram acostumados a pescar naquele lugar, tiveram medo, se espantaram, acharam que iam morrer, gritaram: mestre, não te importa que nós pereçamos. Mas sabe o que é isso, amados? Em meio ao processo, Deus, Ele permite a gente viver tempestades incontroláveis, unicamente para retirar de nós todo o nosso recurso, e eu e você aprendermos a depender dEle. Se Jesus tivesse permitido uma tempestade qualquer, Pedro iria orar para Tiago e João e dizia assim: já somos acostumados com esse tipo de tempestade, somos pescadores. Já somos acostumados com este vento. Já experimentamos coisas piores. Mas sabe o que Jesus permitiu? Um temporal de arrebentar. Aí Pedro deve ter olhado para João, João deve ter olhado para Tiago e André e conversado entre eles: igual a esse, nunca vimos antes. Nós iremos morrer. Preciso liberar esta palavra sobre a tua vida. Talvez você está vivendo lutas agora em meio a este processo que você jamais pensou que enfrentaria e suportaria. Fugiu do seu controle, fugiu da sua mão, você não consegue mais. Aí o céu está dizendo: eu estou fazendo isso realmente é para fugir do seu controle, porque é quando o recurso dos homens acaba, é que o recurso do céu entra em ação. Aleluia. Eu sinto o favor dele aqui na casa. É quando o recurso humano acaba, Sérgio, que o recurso do céu entra em ação. No meio do processo que você está vivendo, talvez você está dizendo: não aguento, não suporto. De fato, não é para você aguentar, não é para você suportar. Você não vai conseguir sozinho. E quando você não conseguir mais, o céu vai te levantar, o céu vai te sustentar, o céu vai te encorajar, o céu vai trazer a provisão que você precisa no meio desse processo. Será que tem 2 ou 3 aqui nessa tarde que está entendendo essa mensagem? Se você não tem mais forças, para de lutar. Que isso, pastor? Sim, para de lutar, entrega para Deus, entenda: quem vai lutar vai ser Ele. Será que você está sentindo essa presença que eu estou sentindo nesse altar? Será que você está entendendo aquilo que o céu está falando aqui nesse lugar?
aleluia, para de lutar, se entrega, se renda a Jesus e declare: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, Senhor, eu já estou abalado, mas eu sei que nenhuma tempestade pode te abalar, Senhor, as minhas forças se esvaíram, mas eu creio naquilo que está na tua palavra, que o Senhor dá força ao cansado e dá ânimo ao abatido, Senhor, sustenta a minha vida. Sabe, eu me lembro de uma experiência. Estava no Brasil, numa cidade de Ecoporanga, pastoreando. Minha esposa Raquel, ela passa no vestibular para estudar psicologia numa cidade vizinha que dava em torno de quase 200 km. E nós tomamos uma decisão. Eu saí da frente do ministério da igreja para poder ir morar nessa cidade. Eu tinha feito algumas economias e fui para essa cidade. E de repente, passa um mês, passa 2, passa 3, as economias se acabaram e cadê o emprego? Ela tinha ganhado 100% da bolsa, mas cadê o emprego para sustentar, pagar o aluguel da casa e as despesas da casa? E um dia me encontrei em oração pela madrugada, e o Senhor me visitou, e o Senhor falou comigo. Eu não esqueço daquela madrugada. O Senhor falou comigo: agora eu vou começar a agir. Os teus recursos acabaram, agora vão ser os meus recursos. Eu sinto o favor dele, que são inesgotáveis, que serão derramados sobre a sua vida. Eu não sei aonde eu consegui, pastor Sérgio, olha, profetizei. Sérgio, eu não sei aonde eu consegui. Fiz um curso na área de segurança privada. Fui até um grande mercado que tinha na região, na cidade, chamado Hiper Casa Grande, que é uma rede de mercado que tem no estado do Espírito Santo. Quando cheguei e fui falar com a gerência, tinha uma única vaga naquele lugar, nesse setor, para ser o encarregado da função. Eu nunca tinha trabalhado de segurança, já entrei como encarregado, ganhando um bom salário, e naquele momento eu vi o recurso do céu sendo estabelecido sobre a minha casa, sendo estabelecido sobre a minha vida. Eu vou declarar mais uma vez, porque isso é profético. Eu sinto o rema, a revelação da palavra de Deus. Eu preciso liberar isso sobre a tua vida nessa tarde. Quando os teus recursos acabarem, meu processo, Deus irá te visitar com recurso do céu. Deus irá te visitar com recurso do céu. Está comigo aqui, Lagoinha? Deus vai te visitar com recursos do céu. Deus revela o propósito. Mas não fala nada a respeito do processo. Em quarto lugar, em meio àquele processo, aquela tempestade, ela não surpreendeu Jesus, nem muito menos lhe causou medo. Olha o versículo 38 comigo, amado. É Bíblia. Ele estava na popa dormindo sobre um almofado. Olha aí. Os discípulos desesperados, e Jesus, sabe o que é isso? Os teus medos não promovem medo no Senhor da sua vida. As tempestades que te assustam e te surpreendem, não assustem nem surpreendem o Senhor da sua vida. O céu nunca vai ser surpreendido por nada, porque Ele está no controle de tudo. Vou repetir. O céu nunca vai ser surpreendido por nada, porque Ele está no controle de tudo. Jesus dormia na embarcação, amados. Dormir é descansar, dormir é repousar. Embora a tempestade era incontrolável, humanamente falando, dentro daquela embarcação, a presença de Cristo repousava ali. Eu preciso liberar isso sobre a tua vida. Independente da tempestade, existe uma presença de Deus que repousa na embarcação da sua vida, na embarcação do seu chamado, na embarcação do seu casamento, na embarcação da criação dos seus filhos. Existe uma presença de Deus que repousa. Ouça um amém, recebe essa palavra nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus.
Existe uma presença que repousa. Sabe o que os discípulos fizeram? Foram até Jesus. Repita comigo, no meio do processo. O segredo é buscar pela presença. Fala forte, buscar pela presença de Jesus. Eles vão até Jesus. E eles chegam diante de Jesus e diz: Jesus estava na polpa dormindo, versículo 38. Eles gritam, despertam-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos. Entenda, a presença ela está, mas haverá momentos que você vai precisar buscá-la. Vou repetir, a presença está, mas haverá momentos que você vai precisar buscá-la. Vai precisar clamar por ela. Ela está na sua vida. Eu preciso dizer isso. O céu não te esqueceu. Você não está sozinho. Ele não te abandonou. Ele só está querendo ouvir a sua voz, clamando por Ele. Quero te encorajar em nome de Jesus. Estou no penúltimo tópico da mensagem, estou caminhando para o final. A separar alguns minutos aqui para despertar a presença dEle na sua vida. Se fosse você, começaria a orar nesse momento. É sério, começaria a orar. Se fosse você, começaria a falar assim: Senhor, tem sido difícil. Às vezes parece que eu não vou dar conta. Senhor, já não estou aguentando mais. Mas eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que eu não estou me arrepiando. Eu sei que eu não estou falando em outras línguas. Às vezes nem chorando. Se fosse você, começaria a orar dessa forma. Às vezes nem tem palavra para me falar com o Senhor, porque a pressão está grande demais. Mas eu sei que a Tua presença está na embarcação da minha vida. E eu estou aqui nessa noite me colocando na brecha para te despertar. Para despertar a Tua presença poderosa. Porque o medo está tentando apoderar da minha alma. Está tentando me parar. Mas eu sei de uma coisa. Que basta uma palavra Tua. E essa tempestade que parece que vai me sucumbir no meio desse processo, ela vai se silenciar diante do poder que há na sua voz, diante do poder que há no Teu nome, Jesus. E por isso eu me rendo em Tua presença e declaro: eu não consigo, mas o Senhor está comigo aqui, família Lagoinha. Em nome de Jesus, se eu fosse você, começaria a falar com Ele dessa forma, nesse momento. Existe uma presença aqui. E eu sinto o céu tratando com corações aqui. Separe uns 2 minutinhos só para falar com Ele. Fala aí com Ele, fala. Eu sei que você ora na sua casa, mas o céu está me confrontando nesse momento a te encorajar. Busque pela presença dEle. Ele está na embarcação da sua vida. Ele está. Ele está. Declare com voz profética na vida dessa pessoa que está perto de você. Diga para ele: a presença dEle está na embarcação da sua vida. Fala aí, em nome de Jesus. A presença dEle está na embarcação da sua vida, independente da tempestade que você está vivendo, independente da pressão que você está enfrentando. A presença dEle
está na embarcação da sua vida. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. Jesus, ele se levanta em meio àquele temporal, acordado pelos discípulos. Aqui está a quinta verdade que nós aprendemos de um Deus que revela o propósito, mas não fala do processo. Ele nos mostra a causa da tempestade. Quem é o causador dela? Olha comigo o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Você é obediente ao Espírito Santo. Antes de entrar nesse tópico, o Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas que entrou aqui, que você achou que Jesus já tinha te abandonado, já tinha um tempo. Mas o céu manda eu lhe falar, na autoridade que há nas Santas Escrituras, na palavra de Deus. Ele não te abandonou e a presença dele está na embarcação da sua vida. Ele quer te dar uma experiência aqui nessa tarde, nessa igreja poderosa. Eu preciso ser obediente à voz do Espírito Santo. Ele quer te dar uma experiência poderosa, transformadora aqui neste lugar. É hoje, oh meu Deus, é hoje que Ele está dizendo que após você provocar a presença dEle, Ele vai se colocar de pé e vai acalmar esse temporal que você está vivendo. Só para mostrar que Ele te ama, que Ele te guarda. Só para mostrar que Ele te sustenta no meio desse processo. Eu sinto o favor dEle aqui. Ele está mandando eu liberar essa palavra sobre a vida de uma pessoa específica que entrou nessa casa. Entenda isso. Eles provocam a presença de Jesus. Vamos voltar a palavra aqui. Ele se levanta e apresenta a causa, ou quem está causando a tempestade. No versículo 39 diz que eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acala-te e aquieta-te. A palavra repreendeu aqui que Jesus se utiliza é epitimos no grego, que significa espírito imundo. Eu te repreendo, cala-te, aquieta-te. Entenda uma coisa, quem estava provocando aquela tempestade, sabe quem era? O diabo. Sabe por quê? Se você ler a sequência do texto, no capítulo 5, Jesus vai chegar nas terras de Gadara, e lá vai ter um homem possesso por uma legião de espíritos, de demônios. Ele vai correndo até Jesus na beira da praia, porque ele fazia isso com todo mundo, Sérgio, e fazia todo mundo correr. Mas quando ele chega na beira da praia, Jesus só olha para ele e diz assim: sai. Ele diz: permita que a gente entre naquela manada de porcos e cai no precipício. Caíram sabe aonde? No mesmo mar que eles estavam causando a tempestade, para impedir que a embarcação de Cristo chegasse naquele lugar. Porque lembra da promessa? Passemos para o outro. Ele tentou impedir Jesus de chegar do outro lado. Mas sabe o que eu sou mais apaixonado nesse texto? Não tem nada que impede quando Ele está agindo. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Isaías: agindo o Senhor, quem o impedirá? Quando Ele está agindo, existe um propósito eterno sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não tem inferno, não tem principado, não tem potestade, não tem homem, não tem anjo, não tem presente, não tem porvir. Quando Ele está agindo, ninguém pode impedir. Está entendendo essa mensagem? Você pode aplaudir Jesus nessa casa, igreja. Nada pode impedir o agir dele, absolutamente nada. O diabo tem tentado, em meio ao processo, lançar tempestades contra a tua vida para tentar te bloquear, para tentar te desanimar.
para tentar te desencorajar, mas o céu me coloca aqui nessa tarde como uma voz profética para liberar algo sobre a tua vida. O inferno não vai parar aquilo que o céu começou na sua vida. O inferno não vai parar aquilo que o céu começou na sua vida. O inferno não vai parar a obra que o Senhor estabeleceu sobre a sua casa. Está recebendo essa mensagem nessa tarde? Está recebendo essa palavra profética nessa tarde? O inferno não tem poder de te bloquear, de te parar, porque o Senhor da tua vida, Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o registro da sua história na palma das mãos dEle. Deus seja louvado. As portas do inferno não irão prevalecer contra Ele. Aleluia, contra a sua igreja, contra o seu povo. Aleluia. Em sexto lugar, para caminharmos para o final, um Deus que revela o propósito, mas não fala do processo. Em meu processo, a única coisa que Ele quer de mim e de você é que tenhamos uma resposta de fé. Repita comigo, uma resposta de fé. Fala forte, uma resposta de fé. Versículo 40, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não prometi. Por que vocês estão duvidando? Eu não falei? Nós iríamos passar para o outro lado? Por que vocês estão desacreditando? Sabe qual é o nosso problema? As lutas nos fazem duvidar da promessa. E o céu está lhe provocando nessa noite, dizendo: até quando você vai permitir que o processo, a dor do processo, te cause dúvidas a respeito daquilo que eu tenho sobre a tua vida? Até quando? Deus, Ele quer uma resposta de fé tua. Fique de pé, amado, em nome de Jesus. Jesus, Ele quer uma resposta de fé da sua igreja, do seu povo. E para concluirmos, quando Jesus acalma a tempestade, acalma o mar, e ali uma grande bonança se é estabelecida. Um temor e um tremor sobrenatural alcança aquela embarcação. Ao modo que o texto de Marcos 4, versículo 41 diz, que os discípulos, extasiados com aquela experiência, estarrecidos, melhor dizendo, eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse, igreja, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é aquele que João Batista, quando estava na beira do Jordão, gritou em alto e bom tom: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é este? Este é aquele que o profeta Isaías diz no seu capítulo número 11, ele é a raiz de Jessé, ele é o leão da tribo de Judá. Quem é este, igreja Família Lagoinha? Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Quem é este, Família Lagoinha? Este é aquele que tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Quem é este, Família Lagoinha? Este é aquele que se entregou na cruz do Calvário, bradando tetelestai, mas ao terceiro dia ressuscitou de dentre os mortos. Quem é este, Família Lagoinha? Este é o Cristo vivo, pregado aqui nessa noite. Quem é este, Família Lagoinha? É o Senhor da minha vida, é o Senhor da sua vida, é o Senhor da minha casa, é o Senhor da sua casa. Quem é este? Quem é este? Este é o Senhor da nossa história. Oh, Espírito Santo, quem é este? Quem é este? Ele é o princípio de toda a criação.
Quem é esse? Ele é o Verbo encarnado. Quem é esse? Ele é o príncipe da paz. Quem é esse? Ele é o Deus forte. Quem é esse? Ele é a resplandecente estrela da manhã. Quem é esse? Ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais. Quem é esse? Ele é aquele que os seus olhos são como chama de fogo, o seu cabelo são como o sol ao fulgor do meio-dia, e os seus pés são como um latão reluzente. Quem é este? Esse é aquele que venceu a morte e nos deu vida, e vida com abundância. É sobre esse Jesus que eu prego nessa noite. É sobre esse Jesus que eu falo nesse lugar. É sobre esse Jesus que eu anuncio. Ele está presente. Ele é o Senhor da sua história. Ele é o Senhor da sua vida. Ele não pode ter te revelado o processo, mas Ele sabe exatamente do propósito que Ele tem sobre a tua vida. O Deus que dá, aliás, o Deus que dá a promessa, é o Deus que te sustenta no processo. Eu quero te encorajar a começar a orar, encher esse lugar de oração. O louvor vai nos conduzir em adoração. E se você se sentir tocado a sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você. O vento balançou